Encontramo-nos em Trás-os-Montes, no concelho de Mugadouro e mais precisamente na freguesia de Penas-Roias. Este é um lugar emblemático para os investigadores da pré-história no nosso país, particularmente para aqueles que se dedicam ao estudo da arte. Com efeito, nestes afloramentos rochosos encontramos a Fraga da Letra, um local onde podemos observar manifestações artísticas da pré-história recente, arte esquemática, pinturas que de facto se converteram há já muitas décadas numa referência para a arte pré-histórica nacional. De qualquer forma, estes achados, estas manifestações artísticas e as investigações arqueológicas de que o Concelho de Mugadouro tem sido palco nos últimos anos vêm atestando de uma ocupação muito significativa deste território durante a pré-história recente, particularmente aqui, nestes cabeços, nestas elevações, durante essas idades dos metais e, muito especialmente, durante a Idade do Ferro, durante o primeiro milénio antes de Cristo. Aliás, popularmente, muitos dos vestígios que nós encontramos aqui no alto destes cabeços são designados pelas populações como os castelos dos mouros, quando, afinal, se tratam de vestígios arqueológicos bem mais antigos. Já depois da Idade do Ferro e na sequência da ocupação romana, do domínio romano, a estratégia de povoamento, de exploração de território passa a ser outra, privilegiando muito mais os vales. Mas quando chegamos à Idade Média, de novo, estas elevações, estes cabeços, fruto da sua importância estratégica e defensiva, voltarão a ter um papel muito importante. Aqui, em Penas-Roias, a poucas dezenas de metros de distância, uma fortaleza construída em 1172 vem atestar isso mesmo. Trata-se de um castelo que foi construído sob a direção de Dom Gualdinho Pais, nada mais nada menos do que o mestre da Ordem dos Templários. Mas a presença dos Templários aqui, nesses primórdios da nacionalidade, tem, obviamente, uma razão de ser. Cerca de 15 km de distância, encontramos agora num outro castelo, o de Mugadouro. Também ele, presumivelmente, construído pelos Templários e fazendo parte desse conjunto de fortificações construídas ou reconstruídas no século XII ao longo da raia transmontana, muito particularmente desde Vinhais até aqui em Mugadouro, incluindo outras fortificações, como não só de Penas-Roias que visitamos, mas também Bragança ou Algozo. É um conjunto estratégico na defesa e na consolidação desse novo reino que então surgia, o de Portugal. Não só em relação às incursões árabes, mas também aos ataques dos vizinhos reinos católicos, nomeadamente de Leão. A associação desta fortificação à Ordem do Templo resulta do facto de este território ter sido doado aos Templários em 1145, naquele que é um claro sinal da confiança régia nesta ordem militar e religiosa na defesa do território. Uma ordem de monges cavaleiros.
E os castelos eram importantes não só enquanto elemento de defesa, mas também como polo aglutinador de população. O Castelo de Mugadouro é uma marca patrimonial e de memória dessa época crucial na afirmação e na gênese do nosso país. Os vestígios que hoje podemos contemplar do castelo denotam essas origens românicas, mas também acrescentos, melhoramentos, nomeadamente do século XIV e XV, e não muito distante do castelo. Aquela que é a emblemática Torre do Relógio, ela própria assentará em antigas estruturas da fortaleza. Um forte que fica, a partir de determinada altura, associado à história da família Távora. De resto, o seu declínio irá também, a partir dos finais do século XVIII, trazer a ruína a este monumento. Mas essa é uma história que vos contarei daqui a mais alguns instantes. Por enquanto, vamos nos manter na Idade Média. Desses tempos medievais e posteriores, há também a tradição, em Mugadouro, de que por aqui passavam velhos caminhos de peregrinação em direção a Compostela. De resto, a associação desta região aos caminhos de Santiago está muito viva aqui na povoação de Santiago de Ala, onde durante muito tempo existiu uma capela dedicada a Santiago, onde existia uma velha imagem do santo, uma imagem que foi transferida posteriormente para o atual templo da aldeia. Mas, para lá desta questão patrimonial, material, há também aqui uma velha lenda que associa Santiago de Ala, e mais precisamente a serra que lhe é próxima, a Serra de Santiago, aos caminhos para Compostela. Conta essa velha lenda que em tempos muito recuados, no castelo que existia no alto da serra, vivia a sua castelã, uma mulher muito bela, já com 30 anos, Dona Gontina, que nunca tinha conhecido o amor, nunca se apaixonara. Até que certa noite, uma noite invernosa, à porta do seu castelo vai surgir, inanimado, um jovem cavaleiro. Os criados de Dona Gontina transportam-no para o interior do castelo e é ela própria que trata de reanimar o jovem, tratando também das feridas que ele apresentava. Durante os dias seguintes, o jovem vai recuperar no castelo na companhia de Dona Gontina, que entretanto se havia apaixonado pelo jovem. Isso mesmo, ela vai-lhe dizer durante um passeio a cavalo nas imediações do castelo na serra. Mas o jovem vai se mostrar desinteressado. Ele era, afinal, um cavaleiro cruzado que estava a fazer o caminho para Santiago e havia feito a promessa de, durante essa sua peregrinação, não ter qualquer tipo de envolvimento. Ora, perante esta recusa, Dona Gontina vai mesmo exclamar que não se importava nada de vender a alma ao diabo para poder viver essa sua paixão. Ora, no dia seguinte, ela constata que o jovem tinha desaparecido. Parte no seu encalço e vai encontrá-lo. E ele vai-lhe confessar que, afinal, também ele se apaixonara por ela, mas, para cumprir o seu voto de celibato, tinha preferido partir do castelo. Ora, este é o momento em que, afinal, ambos estão a reconhecer o seu amor. E, por isso, houve-se um enorme ruído. É o diabo que vem reclamar a alma de Dona Gontina, que se encontrava a cavalo, o cavalo que se vai precipitar sobre um abismo, mas no último instante o jovem consegue salvá-la. Ela estava salva, mas não o seu amor. Afinal, ela tinha vendido a alma ao diabo e ambos perceberam que era um amor impossível, porque mais tarde ou mais cedo o diabo viria reclamar a alma de Dona Gontina.
De regresso à vila de Mugadouro, à sede do atual concelho, encontramos aqui no centro histórico, muito próximo do castelo, um monumento que sublinha a importância administrativa que há muitos séculos a povoação possui. Estamos a falar de um pelourinho com cerca de 500 anos, data dos inícios do século XVI, apresenta de resto alguns elementos manuelinos. É uma clara memória da importância jurisdicional desta povoação, um marco também da aplicação da justiça. É um elemento crucial, como vos dizia, da importância administrativa do concelho. Mas, curiosamente, no atual concelho de Mugadouro existiam e existem ainda vestígios de outros pelourinhos. Com efeito, também aqui em Azinhoso podemos contemplar um belo pelourinho, mas não só aqui. No concelho de Mugadouro, noutras localidades, podemos observar estes velhos símbolos de autonomia administrativa. Por exemplo, em Bem-Posta ou em Castro Vicente. E até ao início do século XX, também em Penas-Roias podíamos observar um pelourinho que foi destruído por acidente. Juntamente com o de Mugadouro, constituem, com efeito, 5 pelourinhos que correspondem a 5 antigos concelhos. De resto, na memória das comunidades, muitas vezes ainda é possível identificar os antigos edifícios onde funcionavam os passos municipais ou as cadeias destes antigos concelhos. Antigos, sim, porque em 1836, e na sequência da vitória dos liberais na guerra civil que haviam disputado com os absolutistas, o liberalismo vai provocar profundas reformas no nosso país, também do ponto de vista administrativo. Surge uma nova divisão administrativa do território nacional. E é nessa altura, com o liberalismo, que aqui estes 5 concelhos vão se fundir num único, no atual concelho de Mugadouro. Mas os antigos pelourinhos estão aqui, evocando essa antiga história, essa antiga memória. Mas centremos-nos de novo na época em que estes pelourinhos são erigidos, nomeadamente o daqui, de Mugadouro, no século XVI. Trata-se de um momento em que seguramente o litoral já exercia a sua atração. Não nos podemos esquecer que Portugal se encontrava então envolvido no processo da expansão marítima. Mas nem por isso deixa de ser uma época de desenvolvimento para Mugadouro e para a região. Disso mesmo é elucidativo a Igreja Matriz, a igreja dedicada a São Mamed. Trata-se de um templo que, com efeito, é profundamente marcado nesse século XVI. É verdade que a origem deste espaço sacro remontará à Idade Média, localiza-se de resto aqui junto ao castelo e ao antigo núcleo habitacional do povoado, mas no século XVI irá sofrer profundas intervenções, resultante no seu aspecto atual, num ritmo de construção que de resto se vai estender pelo século XVII e, como deixa bem evidente, os seus altares barrocos no interior também pelo século XVIII. Mas o século XVI foi de facto marcante. Isso mesmo podemos observar, por exemplo, na belíssima cobertura da Capela Mor, em estilo claramente manuelino, e onde sobressai, entre outros motivos decorativos, um brasão associado à família Távora, que, como já indicamos, se encontra profundamente ligada à história deste povoado. Com efeito,
Desde o início do século XVI e até à segunda metade do século XVIII, a história de Mugadouro é feita também da sua forte relação com a família Távora. Esta família se fica a dever, por exemplo, em 1618 e no cumprimento de uma promessa, a construção de uma igreja e de um convento dedicado a São Francisco. São Francisco que podemos contemplar nesta imagem sobre a porta do templo. É um convento que se irá manter ocupado até ao início do século XIX, até às reformas liberais que vão extinguir no nosso país as ordens religiosas. Depois disso, este imóvel, que quando foi construído se localizava às portas do povoado, mas que se foi vendo, entretanto, envolvido pelo crescimento urbano de Mugadouro, este edifício, dizia-vos, vai, entretanto, ser utilizado para muitos outros fins, nomeadamente como escola régia. Já próximo do final do século XIX, um grande incêndio destruiu de um modo significativo o antigo convento, que, a partir de 1971, passou a abrigar os espaços do concelho. É um imóvel com muitos motivos de interesse artístico e arquitetónico, nomeadamente a igreja e, muito particularmente, o seu altar-mor, que se encontra, de resto, classificado. É, de resto, junto à Capela Mor, mais precisamente no topo do arco cruzeiro, que nós podemos contemplar mais uma dessas ligações aos Távora. Neste caso, o símbolo heráldico, o brasão da família. Mas qual, afinal, a explicação para esta forte relação dos Távora com Mugadouro? Bom, é porque desde os inícios do século XVI, Mugadouro e, de resto, uma boa parte de Trás-os-Montes fazem parte dos domínios senhoriais desta família aristocrática. De resto, os Távora acabaram por ter um papel crucial no século XVII, durante a Guerra da Restauração. Senhores de Mugadouro e da região, os Távora acabarão por ser os patrocinadores de uma série de obras importantes, quer do ponto de vista civil, quer religioso. Caso, por exemplo, aqui da Igreja e do Convento de São Francisco, mas também de um outro interessantíssimo monumento que existe no concelho de Mugadouro. Venham daí comigo. É num lugar verdadeiramente improvável, completamente cercado pelo ambiente natural, que eu quase classificaria de esmagador, que nós encontramos aquele que é um dos monumentos mais surpreendentes de Trás-os-Montes, um monumento raro mesmo a nível nacional, um monóptero de São Gonçalo. Encontramos na freguesia de Pennas-Roias, na Quinta Nova, uma quinta que durante muito tempo pertenceu aos Távoras, e exatamente são eles os responsáveis pela edificação deste monumento por volta de 1720. Trata-se de um espaço religioso, embora os documentos da época fizessem questão de sublinhar que aqui não se rezava missa. O monóptero, inspirado, como vos dizia, nos modelos clássicos, de uma forma circular, aliás, assenta ele próprio numa estrutura granítica circular. Depois apresenta-nos 5 colunas salomónicas com capitéis jónicos, suportando uma balaustrada, esta já com uma gramática, um discurso claramente barroco, de onde partia a cúpula. Tudo isto para proteger, no centro do monóptero,
uma imagem de São Gonçalo. Uma imagem que sabemos que era de alabastro, mas há muito desapareceu. Diz a tradição que foi um dos últimos dos távoras que terá levado para Lisboa. Bom, certo é que este monumento aqui completamente isolado não surge aqui por acaso. Sabemos que já no século XVI aqui existia uma pequena capela dedicada a São Gonçalo. Uma capela que, no entanto, irá entrar em ruína e foi então substituída nesses inícios do século XVIII por este monumento. Surpreendente. Não só pela sua raridade, mas também porque é, na época, algo de extremamente moderno. Não porque nos apresente este discurso barroco, mas porque se trata de uma construção claramente erudita. E temos que perceber isto exatamente no contexto de ter sido produzido pelos távoras e pela sua entourage cultural, artística, assim, extremamente erudita, porque não só nos apresenta estes elementos barrocos, como a sua forma nos evoca o Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém. É algo que está muito em voga nessa primeira metade do século XVIII, mas particularmente entre enfim, os setores mais eruditos. E a construção deste monumento, evocando o Templo de Jerusalém neste local, poderá não ser alheio a esse passado que aqui já evocamos deste território, associado, afinal, àquela ordem que tinha sido responsável por ser a guardiã do Templo de Jerusalém, os Templários. O poder e a importância da família Távora irá desaparecer a partir de meados do século XVIII, na sequência da perseguição a que esta família é sujeita por Marquês de Pombal. Temos que perceber isto no quadro do absolutismo régio, do poder absoluto concentrado na figura do rei, de quem Marquês de Pombal é o principal agente. Ora, havia que dar um claro sinal à nobreza de que o poder do rei não se discutia. E nada melhor do que perseguir aquela que era uma das famílias nobres mais poderosas do país, os Távora. O declínio dos Távora irá arrastar o declínio de Mugadouro, de resto com muitas outras povoações que até aí pertenciam a esta família. Provavelmente com algum exagero, algumas fontes falam mesmo de que Mugadouro praticamente se vai despovoar. A verdade é que a povoação vai resistir. Nos inícios do século XIX ganha importância acrescida, como já vimos, pelo aparecimento, já depois da reforma liberal, de um novo concelho, agregando outros antigos concelhos que ficavam nas vizinhanças. O povoado cresce de uma forma significativa na segunda metade do século XIX e no século XX. Já não se limita apenas à zona do castelo e área envolvente. Ela agora vai se estender para uma área plana, onde um novo urbanismo vai surgir, com ruas retilíneas, amplas, ruas paralelas. Vão surgindo também novos edifícios públicos. E este dinamismo é também reforçado por uma prática cultural, pelo ensino. E esse propósito é incontornável referir aqui a figura de Trindade Coelho, natural de Mugadouro, e recordado com uma estátua aqui bem no centro da povoação. Centro da povoação onde, no entanto, não deixam de estar presentes outras marcas do passado, como é o caso deste singelo oratório de São Sebastião, datado do século XVIII, e que nos lembra a importância que este santo tinha nessa época como advogado protetor das pestes. Mas isso são já outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história.